A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Wagner Silva. Você está no canal da Escola Bíblica Descomplicada. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Desde já aí quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Esse é um canal direcionado exclusivamente para os conteúdos da Escola Bíblica Dominical. E aqui você vai aí poder estar assistindo nossas videoaulas. Então você que está nos assistindo ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, acionando aí as notificações. E toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você será notificado. Bem, iniciamos aí o nosso terceiro trimestre. Já temos aí a nossa primeira videoaula, já está disponível aí no nosso canal. Você que ainda não assistiu, assista. E hoje nós vamos estar estudando sobre a banalização da graça, ou a sutileza da banalização da graça. Lição de número 2 do terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição essa que será dada no dia 10 de julho do ano de 2022. Bom, segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Texto áudio: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Verdade prática: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro ou na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo do 4 ao 10. Versículo 4 que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Paulo está instruindo a igreja de Éfeso a respeito da graça, ou de viver pela graça. Paulo está instruindo a igreja de Éfeso a respeito da graça que é proveniente da fé, não é proveniente das obras, mas proveniente da fé. Paulo está orientando a igreja e ensinando que a graça é um meio pelo qual Deus achou para poder assim o homem se redimir dos seus erros e pecados. Então Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso é que a graça, ela só é manifestada na vida de qualquer ser humano mediante a fé. A fé essa em Cristo Jesus. Então hoje nós iremos aí estudar sobre esta banalização, né? Sobre essa eminência, né, que nós temos dentro da obra de Deus, de taxar, de colocar tudo no mesmo parâmetro, tudo no mesmo
ambiente, ou tudo no mesmo propósito, a salvação, né? Então a gente vai pincelar aí nos tópicos e observar que a graça é para todos, mas ela é manifestada através da fé. Nós vamos fazer a apresentação da nossa lição, porque o tópico 1 nós vamos ver aí a natureza da graça. Tá? O tópico 2, apresentar a graça no contexto bíblico. O tópico 3, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E o tópico 4, pontuá-la no contexto contemporâneo, ou seja, nos dias atuais. A nossa introdução, ela vem trazendo a seguinte pergunta, né, para nós aí. Para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, mas nada é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada, né? Ou seja, dentro desse texto, ou dessa introdução feita pelo comentarista, esse tempo presente, esse século presente, tem deturpado o valor da graça, o sentido da graça. Todos nós sabemos, né, conhecemos que a graça é um favor imerecido, tá? A graça, etimologicamente, é oriunda do latim, que quer dizer gratia, né? Cujo significado é benevolência, favor, bondade ou favor imerecido. A graça, ela atua, né, como um dos atributos de Deus, porque todos nós sabemos que desde a queda, né, lá do homem no Éden, Deus então opera com justiça, mas Deus também opera com amor. Por causa dessa brecha, essa lacuna feita lá no Éden, e no decorrer de todos os séculos aí, o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, que é a temática cerne da Bíblia Sagrada, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, a graça é proveniente do atributo de Deus, e ela quer dizer favor imerecido. Só que, nesse presente século, a graça tem sido deturpada, né? A doutrina da graça tem sido desvinculada da cruz, do sacrifício. A doutrina da graça tem sido desvinculada da obra vicária de Cristo. Nós vamos fazer um parâmetro aqui. É muito interessante que a cruz de Cristo, né, a sua obra vicária foi para toda a humanidade, mas ela não tem efeito sobre todos. Ou seja, a cruz, a crucificação, a obra vicária, a redenção de Cristo, ela só alcança o ser humano quando esse ser humano reconhece a cruz, reconhece o sacrifício, recebe o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Quando o ser humano reconhece a ação vicária de Cristo sobre a cruz, ele assim então torna participante desta graça, desta manifestação. Por isso que o apóstolo Paulo vem falando que pela graça sois salvos por meio da fé. É preciso acreditar, é preciso se render, é preciso crer, é preciso aceitar
o sacrifício de Cristo, para que essa graça, este favor imerecido, possa assim fazer parte da vida do ser humano. O que é deturpação da graça? É vincular a graça às obras, é vincular a graça, né, sem estar inserido, né, ou está vinculado à cruz de Cristo. Então, a deturpação da graça diz que todos são salvos, né, pelas obras, e isso não é verdade. Então, o comentarista, ele vem colocando que o evangelho na graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça e a graça barateada. O tópico 1, nós vamos compreender a graça. A graça, primeiro, é divina. Ela não é alcançada por méritos humanos. Nós precisamos entender que a graça, ela é um conceito divino. A graça, ela é divinal. Nenhum ser humano é capaz de alcançá-la, porque isso não está inserido dentro do ser humano e nenhum ser humano tem condição de vivê-la, a não ser se for dado a ele, tá? Então a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus, tá? Então, a graça é um atributo de Deus, dentro da sua justiça e dentro do seu amor. Então, o homem só alcança a graça de Deus mediante a fé, tá? Porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ou seja, a minha sã consciência não pode me afirmar que eu sou salvo, que eu estou salvo, tá? Se eu não passar pelo processo da graça e pelo processo da redenção mediante a fé. Primeiro, eu, pelo Espírito Santo, sou convencido da crucificação de Cristo. Primeiro, pelo Espírito Santo, eu sou convencido sobre a obra vicária. Segundo, eu aceito essa condição e me torno participante da cruz de Cristo. Aí sim, a graça me alcançou, tá bom? Então, o comentarista, ele vem dizendo que a graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. O segundo subtópico do tópico primeiro, o que o homem precisa entender é que a graça é imerecida, ou seja, a graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, as Escrituras diz que não há justo sequer. Então, a graça, o que todo ser humano precisa entender é que nós não éramos merecedores, tá? De alcançar a graça. Nós não éramos merecedores nem de Deus, não é verdade? Até porque o plano de Deus primeiro, original, era para Israel, né? Israel é o detentor da mensagem. Então Jesus veio para os seus. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus ali pega os seus discípulos e eles envia com autoridade, mensagem e poder. E Jesus dá uma ordem, uma observação e diz assim, ó, vocês não preguem aos gentios e vocês não vão à aldeia de samaritanos. Por quê? Porque vocês precisam pregar primeiro a casa perdida de Israel. Então, perceba que o plano original de Deus sempre foi a nação israelita, sempre foi os judeus. Mas João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí começa a entrar o plano de salvação na vida dos gentios, que sou eu e sou
e é você que está aí me assistindo. Então o que nós precisamos entender é que a graça, ela não vem por méritos humanos. A graça, ela não é manifestada porque você faz uma obra social ou você aí ajuda, né, aos mais necessitados. Não, a graça, ela é proveniente de Deus, quando o ser humano reconhece que Deus, né, através do seu Filho Jesus, é o Salvador. Então, o comentarista vem dizendo que a graça é um favor imerecido, ou seja, eu fui alcançado pela graça, mas eu não merecia a graça. Ou seja, no contexto geral, nós éramos merecedores, né, do castigo eterno, mas mediante a crucificação, o sacrifício vicário, que nós o reconhecemos, essa graça nos fez agora participante do Evangelho de Cristo. Então, para você que acha que, mas eu mereço, não, a gente não merece nada, a gente estava condenado, essa é a verdade, tá? Então a graça é um favor imerecido. O tópico 2, nós vamos ver qual é o contexto bíblico sobre a graça. Por que se deu a necessidade da graça? Não é verdade? Perceba que desde o Éden até percorrer os dias de Noé, a gente vê um Deus aí descontente, irado, né? Com aquele povo daquela época, e Deus então olha para a terra, acha um homem justo e decide pegar este homem justo e construir um projeto chamado Arca, né? Então Noé, ele abraça o projeto de Deus, ele constrói a arca, passa alguns anos se dedicando a esse projeto, e a construção da arca já falava por si só sobre o que aconteceria, só com o homem daquela época com seu coração duro, endurecido, incrédulo na verdade, não atenta para o fato que está sendo feito. Então a arca é pronta, Noé entra, Deus fecha a arca por fora e cai o dilúvio, né? Acabando assim com toda aquela geração. As águas do dilúvio baixam, Noé sai e ali começa um novo povoado, começa uma nova terra, começa novos seres, mas a gente vai ver que o homem foi se multiplicando, o homem foi crescendo e o pecado se tornou generalizado. A gente vai ver depois isso em Babel, e a gente vai discorrer a história e vai ver o homem completamente na desobediência. Então, por que se deu a necessidade da graça? Por que Deus teve que enviar o Filho? Por que Deus teve que encarnar, né, propriamente dito, vindo como um homem e depois morrendo como um homem, depois ressuscitando e agora estando novamente assunto aos céus? Por que houve a necessidade da graça? Vamos lá, segundo fato é que a graça, a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça, e como tal, todos os homens estavam sobre os seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado, né? Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. O amor de Deus, a justiça e o amor de Deus, a humanidade. Se por um lado a justiça divina exige punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele a sua justiça, ou seja, satisfeita. Por que houve a necessidade do envio de Cristo?
para que a ira de Deus fosse branda ou abrandasse em relação à raça humana. Por quê? Porque dentro de um contexto e dentro de uma visão geral, se Deus não envia o Filho, com certeza a justiça de Deus operaria contra a raça humana. Por quê? Porque Deus só viu injustiça. A raça humana cresceu e se multiplicou, e vindo com ela o pecado original de Adão. Então, a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado do mundo, e por um homem, né, o pecado foi desfeito, ou seja, através de Cristo Jesus. Então, qual foi a necessidade, né, da graça? Foi a manifestação da vinda de Cristo, do Filho do Homem, para redimir a humanidade e para que a humanidade, ao reconhecer o seu pecado, testificasse ele através da redenção de Cristo Jesus. É por isso que o texto da Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu me entrego e me rendo à cruz de Cristo, ao Calvário, o texto diz que agora eu passo a ser uma nova criatura. João vai dizer na sua carta assim: filhinhos, não pequeis, contudo, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e este fiel. Então, por isso que houve a necessidade da manifestação da graça, tá? Para que o homem pudesse ser redimido dos seus erros, dos seus caminhos, do pecado original, para que nós, através da graça, pudéssemos ter, né, assim, absolvido do nosso pecado e do nosso erro. E qual é a extensão da graça? A graça, ela é apenas para um grupo de escolhidos, né? Aí a gente entra na doutrina da predestinação, não é aqui o caso, mas qual é a extensão da graça? Qual foi essa extensão? Bom, quando a gente vai olhar a história, como eu acabei de frisar aqui, a graça, né, a manifestação de Cristo era somente para o povo judeu. Nós, gentios, estávamos perdidos, essa é a verdade, né? Se a gente olhar no contexto, no fator histórico original, Cristo veio para os judeus, tá? Então o povo judeu é que eram merecedores aí do advento de Cristo, tá? Mas aí, como os judeus não reconheceram como Messias, não aceitaram a sua palavra, não aceitaram a sua pregação, né? Essa manifestação agora foi aberta. Então Cristo agora, ele não vai mais pregar somente para os judeus, ele agora vai deixar com que os gentios também viessem receber a sua palavra e receber aí a graça, né? Um texto muito clássico é a mulher cananeia, né? A mulher cananeia está lá gritando, pedindo ali, implorando para que Jesus pudesse curar a sua filha, e Jesus vai, até de uma forma bem pejorativa, bem pesada, ele vai dizer: mas não é bom pegar o pão que é dos filhos de Israel e jogar aos cachorrinhos. Ou seja, era exatamente isso o contexto da época. Jesus, ele veio trazer o pão para Israel. Nós, nessa mesa, éramos como os cachorrinhos. Ou seja, a gente iria pegar a sobra, o resto, ou, né, o que sobrasse. Aí a mulher, movida ali de uma sabedoria, ela vai dizer assim: poxa, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, maravilhosa graça é essa que está sobre a nossa vida. E a partir daí, o projeto original, o projeto da graça se intensifica. A gente vê ali livro de Atos, depois Deus levantando Saulo, Paulo, o missionário dos gentios, e hoje o evangelho é proveniente da graça e nós fomos alcançados por ele. Mas qual é essa extensão da graça? Vamos lá. As escrituras afirmam que Deus quer salvar todos. Isso aí é óbvio, tá?
Porque o salmista vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O plano de Deus é salvar toda a humanidade. Mas Deus não vai pressionar a humanidade a reconhecer, né, Cristo Jesus como seu Salvador. Isso é uma condição que está inserida no homem, o seu direito de escolha. Escolher o que quer para a sua vida, tá bom? Então, a graça, né, é para todos, tá? Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. Irmão, nós precisamos entender isso aqui. Deus ama o homem, tá? Deus ama o pecador, mas ele não ama a prática do pecado deste homem. Então nós precisamos aqui saber dividir as coisas. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o homossexual, mas não ama a sua prática. Deus ama o adúltero, mas não ama o adultério. Deus ama o mentiroso, mas não ama a mentira. Deus ama todos indistintamente, mas ele não ama o pecado, a vida que esse ser humano escolheu para si, tá? Então, todo o homem, ele tem o direito de alcançar a graça. O Deus ama o homicida, mas ele não ama a prática do homicídio que esse homem pratica, tá? Então essa graça é extensiva a todos os homens e ela é universal. Contudo, esta graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos, tá? Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Agora tem a condição dessa graça se manifestar na vida desse ser humano, né? Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crer. Isso é bem claro, né, irmãos? É bem claro e bem visível que a graça ela está ao alcance de todos, mas uma das condições para se obtê-la é exatamente crendo, né, na crucificação e no ato vicário de Cristo. O tópico 3, irmãos, nós vamos falar sobre a graça no contexto da reforma, feita lá por Martinho Lutero, né? Naquele conceito geral ali da deturpação da graça, da manipulação da graça pelos líderes religiosos da época, sobre o clero apostólico, né? Ali onde só o alto clero tinha direito e regalias a respeito da Bíblia, o povo em si não tinha acesso a certas informações, tá? Então, o catolicismo perdia a influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida, o maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Ou seja, o homem praticava as boas obras e eles se faziam merecedores de tal recompensa. Tá? Então, o que aconteceu naquela época de Martinho Lutero? O alto clero da igreja, ele induzia o povo, né, que o povo deveria comprar ou realizar boas obras, né, para poder obter um lugarzinho no céu,
Tá? Então, Lutero, sendo movido pelo Espírito Santo, ele vai combater essas práticas. Ele vai dizer que a salvação não é pela prática de obra, ou a salvação não poderia ser comprada, como o alto credo da igreja ensinava. Então, muitos compravam indulgências, muitos compravam a sua salvação, né? E muitos, através de obras, né, assim acreditavam que estavam obtendo aí a sua salvação mediante ao que eles faziam. Ou seja, o povo estava sendo induzido. Nesse contexto aparece Lutero, né? Lutero entra nesse conceito e deturpando todo o ensinamento daquela época. E por quê? Porque os líderes religiosos, eles aprisionavam a graça e transformaram em uma ocasião especial para poucos, ou seja, poucos tinham acesso à verdadeira prática da graça, da onde a graça era proveniente. Através disso, Lutero combateu a liderança religiosa de sua época. O povo pôde então ser instruído acerca da salvação, que era proveniente da graça de Deus. Ou seja, Lutero vai lá, prega as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, aos olhos de toda a população, e dentre elas, Lutero lança os seus 5 solos, né? Os solos escritura, né? Os 5 solos de Lutero, melhor dizendo. O primeiro solo é o sola gratia. Lutero vai dizer: a salvação é somente pela graça. O segundo solo, sola fide, é somente pela fé. Ou seja, a salvação, a graça só é alcançada mediante a fé. Terceiro solo, solo Cristo, né? Somente por Cristo. Quarto sola escritura, somente pelas escrituras. E o quinto sola, soli deo glória, somente glórias a Deus. Então, Lutero combateu isso, combateu as indulgências, combateu o aprisionamento da graça, combateu a manipulação da graça, combateu a heresia que se formou através da graça, ao dizer que o homem poderia alcançar a graça quando esse homem se fazia merecedor dela através de boas ações ou através de compra de indulgências. Esses homens alcançariam a sua salvação, tá? Então, aí a gente entra na restauração da doutrina da graça, né? Lutero, um monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, ou seja, somente pela graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno à Escritura a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita mistura, e pela graça somente somos salvos. Então não adianta esse sistema contemporâneo de hoje querer deturpar, né, o vínculo da graça com Cristo, porque uma coisa está ligada à outra. Ou seja, eu não tenho como alcançar a graça sem a pessoa de Cristo, e eu não tenho como alcançar a pessoa de Cristo para alcançar a graça. Então, tudo é proveniente. Quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo. Nos dias de hoje, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influencia os evangélicos. Estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho genuíno da graça de Deus. Ou seja, irmão, essa graça barateada aqui é aquela graça que não tem preço. Você não precisa fazer muito esforço, não precisa de muita dedicação, não precisa de muito, sabe, esforço. Essa graça barateada diz que você já está salvo. Ou seja, como tem uma doutrina aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a graça barateada, tá? O valor da graça.
Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou, né? Vocês foram comprados por preço. Irmãos, o apóstolo sabia o alto preço que custou a nossa salvação. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transição por nós, e o tempo verbal, ariosto, diz que essa transição foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Ou seja, para alcançarmos a graça, nós precisamos reconhecer o preço que foi pago. E o preço que foi pago não foi pago por nenhum líder religioso, nenhum ser humano, nenhuma mente brilhante. O preço que foi pago foi o derramamento de sangue, né? Foi a crucificação do Filho de Deus. Então, para alcançar essa graça, eu preciso reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Então, essa graça barata que está aí, dizendo que Cristo, humanizando, sabe, a pessoa de Cristo, essa graça não vem proveniente do sacrifício. Essa graça barata, essa graça fajuta, essa graça sem graça não está inserida no contexto bíblico e no canon bíblico, tá? Agora, a graça proveniente do derramamento de sangue, esta sim, esta ainda tem as suas virtudes, e para se alcançá-la não é de qualquer maneira, tá bom? Uma coisa é a ação do Espírito Santo para poder convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa é eu alcançar a graça. O que a graça ela me provém? Me provém de redenção, me provém de absolvição da justiça de Deus. O que essa graça me provém? Me provém que eu estou completamente livre da condenação de Deus sobre a humanidade. Então, esta graça, ela está sobre a nossa vida. Esta graça pode estar sobre a sua vida, você que está me assistindo e que ainda não se decidiu por Cristo Jesus. Nós só alcançaremos a graça se eu crer em Cristo Jesus e acreditar assim na sua obra vicária. Amém? Eu quero encerrar essa segunda lição lendo um texto de Hernandes, do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. O texto diz assim: o espírito pós-moderno tem levado muitos crentes à banalização do sagrado. Milhares de pessoas entram pelos umbrais da igreja evangélica, mas continua prisioneira de suas crendices e seus pecados. Tem nome de crente, caguete de crente, mas não vida de santidade. Em vez de ser instruídas na verdade, são alimentadas por toda sorte de miticismo, forâneo às Escrituras. Em vez de crescermos no conhecimento e na graça de Cristo, aprofundam-se ainda mais no antropocentrismo idolátrico, ainda que maquiado de espiritualidade efusiva. Dentro desta cosmovisão, os céus estão a serviço da terra. Deus está a serviço do homem. Não é mais a vontade de Deus que deve ser feita na terra, mas a vontade do homem no céu. Tudo tem de girar ao redor das escolhas humanas, gostos e preferências do homem. O bem-estar do homem, e não a glória de Deus, tornou-se o foco central da vida. Assim, o culto também tornou-se antropocêntrico. Cantamos para o nosso próprio deleite, louvamo-nos a nós mesmos, influenciados pela síndrome de Babel, celebramos o nosso próprio nome. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça voltar para ontem aos pés de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha curtido essa segunda lição da nossa escola bíblica dominical, a sutileza da banalização da graça. Eu sou o evangelista Wagner Silva,
sou idealizador e fundador do canal da Escola Bíblica Dominical, e eu quero te fazer um pedido. Você que ficou comigo até agora, né? Compartilhe esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue a números maiores de pessoas, compartilhe este link, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a alavancar aí a palavra de Deus e a Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe. Até a terceira aula, querendo Deus, estaremos aqui de volta ministrando na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.